Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, uma excelente semana, né? Mais uma semana se iniciando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de iniciarmos a semana, podemos dizer assim, né? Nessa segunda-feira, meditando na Sua palavra. Já estamos aí chegando a mais um final de um livro, a mais um final de um tempo aí debruçado sobre um livro e tentando extrair lições do Senhor para as nossas vidas, tentando viver uma vida cristã de uma forma muito prática, adaptando, né, os ensinamentos do Senhor nas nossas vidas. Uma das principais coisas que nós sempre vamos ver em Cantares, de repente até incentivo os irmãos agora com esse período de recesso, de repente férias, dê uma lida novamente em todo o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, e começa a mencionar, a refletir, a pensar sobre a questão da intimidade. Sim, é importante lermos Cantares e pensarmos numa relação conjugal, né, num relacionamento entre o marido e sua mulher, entre a mulher e o seu marido, porque ele vai abordar muito sobre isso. O capítulo 7 ele é nítido disso, né, onde o esposo olha para a amada, olha para sua esposa, olha para o teu corpo, olha para detalhes e começa a declarar, e depois a esposa faz a mesma questão. Em primeiro lugar, demonstrando para nós que o que Deus fez é perfeito. A questão de quando olhamos para o sexo não é algo impuro, o sexo não é algo mau, o sexo não é algo ruim, pelo contrário, o sexo é santo. O problema é que a sociedade como um todo pegou isso e tem feito disso como que nós podemos pensar. Tem usado de uma forma, é pensar na televisão, pensar na internet, que são coisas boas, mas quando as pessoas pegam isso de uma forma para, como que eu posso dizer, de uma forma errada para fazer o mal, para fazer de qualquer jeito, sem entender que isso vem de Deus, então acaba sendo realmente se tornando algo visualmente ou para aquele intuito algo ruim, mas não é esse o desejo do Senhor, não é para isso que o Senhor criou. Mas quando nós olhamos para esse texto, o texto vai trazer a ideia, né, de como o marido olha, de como é o amor desse esposo, como ele olha para sua esposa, qual é a forma de expressão, fala também das suas necessidades, e depois olha também para a esposa e da mesma situação, olhando as suas necessidades e olhando aquilo que ela também precisa suprir. Por isso que é muito importante, como casais, nós pararmos para de tempo em tempo refletir. Às vezes com os anos de casados, de repente passa aí um tempo, né? Semana passada fizemos 17 anos de casados e perto de muitos aqui nós somos recém-casados, né? Alguns aqui têm o dobro, mais do que o dobro disso de casado, então tem muito mais autoridade de experiência para falar, mas a ideia é falar do princípio bíblico disso, de conversarmos, porque de repente algumas coisas a gente não percebe que está errando, a gente não percebe que está falhando, e de repente o cônjuge está sofrendo, de repente o marido, de repente a esposa, fica ali no seu cantinho, quietinho, não quer falar para não criar nenhum tipo de situação, mas está sofrendo. E quando a gente para uma experiência da mesa, de poder comer, mas também de poder conversar, de repente uma experiência da mesa sem comida, aonde a refeição vai ser um bom bate-papo, o alimento vai ser uma conversa de poder falar e poder ouvir, de falar aquilo que está bom, falar daquilo que está ruim, para que aí possa se ajustar. E eu tendo que isso é perfeitamente importante para as nossas vidas. A gente diz muito dentro do aconselhamento bíblico, é a conferência da mesa, né, onde a gente para poder conversar, poder analisar todos os pontos. E quando eu pego isso, falando de Cantares, tentando mostrar Jesus em tudo isso, eu penso que a mesma situação é o que nós precisamos fazer em relação ao Senhor. Nós temos a plena convicção que o nosso amado, o nosso Cristo é perfeito. Nele não há falha, nele não há variação, nele não há nada. Mas por isso que nós precisamos então olhar para as nossas vidas, olhar para nós e ver o que nós temos falhado, aonde nós temos errado. Será que temos reservado a nossa intimidade, não aberto ela para o Senhor? Feito chantagem com o Senhor? Senhor, eu só vou fazer isso se o Senhor fizer aquilo. A gente pensa muitas vezes no relacionamento conjugal, tá de castigo,
olha, não tem, só quando você fizer isso. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, e muitas vezes se nós não tomamos cuidado, fazemos o mesmo com Deus. Eu não vou para a igreja não. A semana foi ruim, a semana foi difícil. Não vou orar não, que eu estou orando, parece que não está resolvendo. Olha, só vou fazer algo para Deus depois que Deus fizer isso comigo. Depois que Deus fizer isso para mim. Percebe a situação? E aí quem é o prejudicado? Somos nós. No casamento, claro que os dois são prejudicados, os filhos são prejudicados, toda a família. Mas quando estamos falando do nosso relacionamento com Deus, o prejudicado somos nós. O prejudicado são aqueles que de repente precisam ouvir de nós sobre o amor do Senhor. Quando mais íntimos somos, eu não sei se você teve na igreja ontem, na IBD, que lição! Irmãos, na classe Dulos nós tivemos uma lição, uma aula maravilhosa sobre oração. Algo realmente muito poderoso. Que aula profunda, né? De que cada irmão compartilhou, que cada irmão colocou de suas experiências, daquilo que nós entendemos do texto bíblico, porque é intimidade, é relacionamento. E quantas pessoas estão sendo prejudicadas porque nós não nos relacionamos com o Senhor como deveria. Então espero que o livro de Cantares possa estar nos motivando a olhar para os nossos casamentos, aqueles que são casados, têm o seu cônjuge, que nós possamos olhar e avaliar muitas coisas, mas também todos nós, sem exceção, que possamos olhar para o nosso relacionamento com o Senhor, como temos sido, como noiva de Cristo, como nós temos nos portado. Será que temos entregado a Ele de corpo e alma? Será que temos alguma reserva? Será que toda a nossa intimidade está exposta diante dele para que ele possa usar, para que ele possa fazer segundo o querer dele? Que possamos pensar nisso. Beijo no coração, excelente dia em nome de Jesus.